Então vamos continuar aqui mais um pouquinho. Você lembra, a gente estava falando antes do Livro dos Mortos sobre a questão das dinastias. E aqui é bem importante a gente mencionar um trecho aqui que também é bem conhecido, que faz um paralelo com a história de Israel. Quando as histórias se cruzam, a gente também tem que fazer análise comparativa, unir os documentos e ver. E assim chegar a um cenário mais completo. Porque muitas das vezes você tinha, por exemplo, o caso de alguns líderes de nações, assírios, babilônios, quando eles faziam os cilindros de celebrações, ou os marcos históricos, os grandes totens, né, vamos dizer assim, de demarcação territorial, eles colocavam lá só o lado bom da história, né? Quando eles levavam uma derrota ou perdiam alguma coisa, eles não colocavam nada escrito. Aí, daí a importância de você ver os registros de outros povos. No caso dos registros hebreus, no caso desses assírios hebreus, a gente tem nos registros dos hebreus a vitória. E lá eles falam assim, ou o livramento, né, alguns vão dizer, dos exércitos ali inimigos. E esses exércitos inimigos eles falam assim, não, a gente ganhou deles, a gente... E não fala que eles saíram em debandada, né? Mas aqui, voltando à questão então das dinastias, é importante a gente ter essa análise comparativa aí para a gente saber um pouco mais do contexto, né? E aqui eu vou mencionar o que eu julgo ser importante, a existência de um período aqui da história egípcia que geralmente não é contado, né? Mas que é de grande importância aqui e que o povo só fica ali na parte da primeira e quarta dinastia, mas mais lá para frente a gente tem um longo período, infelizmente não tem como saber qual dinastia é, absolutamente. Mas é um governo ali que representa um longo período, que alguns vão colocar como 100, 200 anos, alguns vão colocar até mesmo ali mais ou menos, enfim. Em que parte do Egito é administrada por estrangeiros. E esse domínio aí a gente chama de domínio dos Hyksos. É um povo ali que é semita, né? É um povo daquela região ali do Oriente Médio. Geralmente os semitas, eles são os povos que habitam ali aquilo que a gente conhece como o Oriente Médio. E esse grupo semita ele assume ali o poder do Egito. Alguns chamam isso aqui como se fossem os períodos dos faraós estrangeiros, né? Mas aqui vamos colocar como período dos Hyksos, só para você saber, né? E ele é próximo ali, antes especificamente, melhor dizendo, né? Esse período aqui que a gente destaca aqui nesse slide, que é o período de José na história de Israel. É um dos líderes aí do povo hebreu, que ele acaba sendo enviado ali pelos seus irmãos, né? Vendido como escravo por questão de inveja. E mesmo estrangeiro, ele vendido no Egito, né? Ele chega ao posto de vizir. Vizir é como se fosse um administrador, é um termo ali, né? A gente coloca para o Egito Antigo. Só ficou como o único abaixo ali, o primeiro abaixo de Faraó, responsável por governar. E tinha muito disso ali também no Egito, né? Faraós que tinham vizires. Não sei se fala assim, ele tinha vizir, vamos colocar assim melhor para não errar no português, né? Mas aqui é bem curioso que com a retomada do Egito por parte dos egípcios, veio ali depois desse período de José, né? Um período de escravização ali lá para frente, né? Já uns 400 anos depois dessa época aqui da história de Israel, que é a época de José. 400 anos depois você tem ali um período em que os semitas, muitos deles já são escravizados, especialmente os hebreus, que foram viver ali no Egito por conta da abundância, porque conta-se que ali na região e na época ali de José houve uma grande fome, né? Um período de que as pessoas estavam famintas mesmo, estavam com falta de alimento. Então o Egito ele estava com muito alimento ali estocado, ele conseguiram alimentar, as pessoas iam lá comprar, se vendiam até mesmo como escravos para comprar também em alguns casos, né? Mas parte dessa história ali a gente vê no livro hebreu intitulado Shemot, que traduzindo literalmente significa nomes. E na Bíblia hebraica leva esse nome, mas traduzido para a Bíblia católica e protestante é conhecida como livro do Êxodo. E aqui você tem nessa imagem à direita o Códice de Leningrado, que é o manuscrito mais antigo hebraico sobre esse livro aí de Shemot. E ali é a folha onde está o registro, né, daquilo que nos interessa. Eu quero pegar esse pedacinho que está aqui embaixo e que continua aqui, esse verso. Primeira linha e a última linha aqui dessa coluna. Aqui, lembrando que começa lendo daqui da esquerda, da direita para a esquerda, vai descendo, depois volta para cá, continua lendo da direita para a esquerda.
porque o hebraico se lê da direita para a esquerda, como muitas línguas orientais. E aí você vai ter esse trecho curioso, né, que fala aí de depois de José, de 400 anos. E aí a porção que eu disse, né, a porção inferior da segunda coluna e a porção superior da terceira coluna lá em cima, a tradução, né, entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Por que que ele não conheceu a José? E aqui a gente vai ressaltar essa referência aí, introduzindo a figura de Moisés na história de Israel, né? É mais um cruzamento da história de Israel com a história do Egito, né? E aproveitando então, o que que a gente tem ali? Por que que o faraó da época ali de Moisés, ele não conhecia, quando Moisés nasceu ali, próximo, um pouquinho antes, né? Por que que ele não conhecia José e tudo aquilo que ele ajudou o faraó lá da época dele a libertar o povo ali da fome e questões associadas por meio do seu governo debaixo de faraó? Por causa desse período do domínio dos Ixos. Porque veio o povo estrangeiro, dominou os egípcios, e ali depois os egípcios voltam e pegam de volta para si o que haviam perdido. E por conta de esse intervalo aí, né, não foi dominado o tempo todo por egípcios, faraós egípcios, o povo então não ouviu falar, né? Ou esqueceu, enfim. É por isso que estava lá o povo hebreu, porque entendeu ali os egípcios que aquele povo que estava ali, muito daquele povo que estava ali, semita, porque os ixos eram semitas, acabaram então escravizando os semitas sem criar distinção, colocou tudo dentro do saco e também escravizou, dizem alguns historiadores lá, os egípcios, né? Os egípcios não, os hebreus. E aqui, para a gente lembrar um pouquinho dessa questão e associar aqui um pouco da cultura egípcia, eu trago para você uma porção do filme O Príncipe do Egito, que é, por conta do nosso tempo reduzido aqui, o que nos interessa é somente essa parte mesmo do filme. Se tiver depois interesse, você olha que você consegue encontrar isso aí completo no YouTube e serviços de streaming por aí. Mas aqui você vai ver a temática da escravidão egípcia e da questão dos monumentos, como que era a construção, como que era a escravidão. E por questão de direitos também, porque esse vídeo ele está sendo publicado no YouTube, né? Eu vou aqui buscar passar rapidamente por ele, mostrando aquilo que eu julgo ser mais importante. Então você tem aí uma cena, né, do filme, e aqui nós vamos observar aí faraós, né? A questão das esfinges, né? Como que é fazer aí as questões da, dos tijolos que amassando com os pés, né? E você tem a palha também que aparece nesse livro de Shemot, né? Que o faraó pune lá eles, dizendo que vai tirar deles os bens básicos que eles deveriam correr atrás para fazer, né? Que você vê a construção, né? Açoite, você tem muito dessas coisas, as grandes obras do Egito, né? E mais que você tem aí levantando, né? As cordas, tudo que a gente falou do junco, né? Do papiro, um lugar bem desértico, né? Templos, palácios, coisas voltadas aqui já é da história dos hebreus, né? Escravidão, a mãe de Moisés e os irmãos, né? Miriam e Arão. Você tem ele colocado no cesto aí de junco, né? Ele é colocado dentro das águas, Moisés, então tem a ver esse nome, quando a gente traduz do hebraico para português, tem a ver com ele tirado das águas, dizem alguns, né? A irmã dele vai acompanhando, né? A questão ali, até que chega ali no que seria a filha de Faraó, se me falha a memória. E ela toma o menino, né? E aí você percebe que o filme ele serve aí para a gente entender um pouco mais sobre essa cultura, né? A grande cultura do Egito Antigo, com seus templos, rios, Nilo, né? Embarcações de junco também. E é bem interessante aqui para a nossa discussão. Então, para a gente não ficar só cravando isso na cabeça, a gente vai discutir aqui um pouco o filme de maneira direta, né? Com uma sugestão de questionário. Qual o nome do filme, quando foi produzido, o seu gênero? Então você tem O Príncipe do Egito, 1998, é uma animação. Qual o assunto? Quais os temas históricos observados? Aqui são sugestões, tá? Não é absoluto não. São perguntas para trabalhar com os alunos mesmo, com a sala de aula. Você é professor. Êxodo do povo hebreu, né? Êxodo significa saída, né? Das terras egípcias.
Você tem o que mais? Em qual época e espaço ocorre a trama? Por volta ali do século XV, os anos 1400, ou 13, anos 1200, no Egito Antigo. A gente não tem como saber. Existem duas visões aqui, quando a gente faz essa cruzada aqui de dados, né? O que as falas e ações dos personagens transmitem? Os personagens hebreus eles estão cantando, né? Liberte-nos, Senhor. No caso ali, eles estão clamando ao Deus deles, né? Yahvé. Eles estão sofrendo, então aqui a gente destaca que a escravidão não é algo fácil, né? O clamor do escravo no decorrer da história da humanidade é por liberdade, né? Por libertação. Quais cenas são importantes? São essas. Do filme todo, né? Eu destaquei essa daqui como a mais importante, os escravos construindo grandes monumentos. Apesar de ter gente dizer que escravo não construía, o que é uma grande mentira, na minha opinião, monumentos, né? Dizem que só a elite construía, mas isso daí é um papo furado, na minha opinião. Qual o contexto social, cultural, político e econômico da economia? Escravidão, politeísmo e a contraposição da parte dos hebreus de monoteísmo, né? Um único Deus para os hebreus e para os egípcios, vários deuses. E quando você olha aquela história das 10 pragas do Egito, que muita gente usa como ditado atual, né? Ah, praga do Egito, coisa assim. Mas as pragas ali é a ideia do Deus hebreu vencendo os deuses egípcios, porque cada praga lançada ali sobre os egípcios é um sinal de vitória do Deus hebreu contra os deuses egípcios. Tudo ali está sendo atacado dos egípcios, né? Mostrando que não são deuses dentro da visão ali hebraica, né? Os deuses egípcios, que há somente um Deus. Então, monoteísmo, um único Deus, e politeísmo, vários deuses. Quais as ideias transmitidas e questionadas pelo filme A Tirania do Faraó? E a questão da sujeição e escravidão e as semelhanças entre o período lá e hoje. Há gente aí que sugere a discussão do trabalho escravo e trabalho assalariado, né? E tem gente que diz que não mudou, né? Só mudou o nome com uma levezinha breve, né? Só ficou leve em algumas questões. Lembrando que a escravidão na época lá não era por cor, né? Essa coisa de escravidão de cor é mais associada ao período colonial, Portugal ali, até as épocas mais recentes aqui próximas a nós. Lá na cultura grega, cultura egípcia, não tinha nem disso aí de cor, não. Era independente, pessoa que se vendia. Eu tinha até no mundo grego era comum encontrar médicos, pessoas de altas profissões, escribas, escravos. Porque de alguma treta, problema, se vende, né? As críticas e observações aí que podem ser. Tem várias outras, mas aqui a gente só sugere, né? Modos de produção, relações sociais, religiosidade, correlação entre o filme e os conteúdos. E a gente relaciona aí, de acordo com o interesse do professor, com alguma questão. Como eu passei lá, eu fui mostrando para vocês, né, como que era a sociedade, como que era a escravidão no filme, né, ressaltando aquilo que eu disse que era mais importante ao meu ver. E aí a gente encerra essa parte aqui, e na próxima a gente vai ter uma parte mais longuinha também, e é tratando sobre justo a escrita egípcia, como que escreve, como que lê, como que a gente interpreta isso, tem algum aplicativo? E aí a gente fica por aqui. Isso aqui é o coração da aula, como eu disse, né? E por isso que é mais longa, 1h20, né? E eu acho que é a parte mais empolgante, é a mais legal. Espero que você tenha gostado, se você aguentou chegar até aqui. E é isso daí.